Então hoje um vídeo muito pedido por vocês, na verdade. Há um tempo atrás, talvez, muito tempo. Mas é o vídeo das 1000 versões de Rei Arthur. Na verdade, não sei se tem 1000, eu também não tenho 1000, mas eu vou mostrar hoje algumas das versões que eu tenho aqui, das histórias, recontos, lendas e tudo mais. Então, só pra dar uma contextualizada, a história do Rei Arthur é uma história de tradição oral. É baseada em lendas, mitos, folclore, enfim. Ela acabou se disseminando pela Europa de tal forma que quando começaram a surgir os relatos escritos mesmo, os registros da existência de Arthur, pipocou na Europa toda. Então a gente tem vertentes diferentes. Sendo que todos esses manuscritos fazem a mesma coisa, compilam as histórias do Rei Arthur. O primeiro registro é no século IX, o Geoffrey de Monmouth, sei lá se assim pronuncia, mas registra a existência do Rei Arthur na História dos Reis Bretões. Entre o século XII e XIII surgem na França também alguns registros, e aí já romances em prosa e em verso sobre a lenda do Rei Arthur, e no século XV é encontrado um manuscrito português, escrito em português medieval, que até hoje é considerado o mais fiel, porque por mais que o francês fosse o mais antigo e o manuscrito português fosse baseado no manuscrito francês, o manuscrito francês sofreu várias alterações e edições, enquanto o português acabou ficando um pouquinho mais fiel. Então hoje a gente pode considerar que o mais próximo que a gente chegaria dessas lendas é o manuscrito português. Pra quem ficou curioso e quer saber mais sobre essa história de Rei Arthur, do início, dos princípios, dos primórdios, dá uma lida aqui na apresentação desse livro. Foi feito pela professora Lenia Mangeli, e aqui ela explica todo o caminho desses manuscritos, as idades devidamente, mas esse texto só tem nessa edição aqui da Zahar. Então, tudo isso para introduzir o primeiro dos livros, que é a Demanda do Graal. A Demanda do Graal é essa compilação de textos que contém, né, as histórias do manuscrito português. O professor Heitor Megali, ele é professor da USP, ele é filólogo, e ele compilou aqui todas as histórias do manuscrito. Na verdade, não sei dizer se realmente está na íntegra, mas ele compilou aqui as histórias que estão lá, fazendo uma atualização no texto. Então tem algumas alterações. Assim, não é legal. Não é fácil de ler, não é bonito, não é... É só um registro realmente das histórias. Aqui a gente tem talvez a origem de muita ficção que a gente conhece de Rei Arthur, mas não é uma coisa gostosa de ler. A não ser que você realmente goste de Rei Arthur e queira ter como referência, enfim, e ler. Mas é um livro, né, para ficcionados, eu diria, talvez. A Demanda do Graal não tem uma data específica, não tem um autor específico, então acho que pode ser considerado mais antigo mesmo. Por isso ele está aqui como o primeiro livro, porque eu fiz uma ordem meio cronológica, só para ficar mais ou menos ok. Vamos pro próximo. Morte de Arthur, do Sir Thomas Malory. Foi publicado em 1485 pela primeira vez, e aqui estão reunidas as histórias do Rei Arthur, assim como na Demanda do Graal, uma compilação de várias crônicas. Então Thomas Malory pega ali todas as lendas de Arthur, organiza cronologicamente, começando com o nascimento e terminando com a morte. É baseada na vertente francesa das lendas, então uma coisa bem importante desse livro foi que o Thomas Malory tentou tirar aquela coisa do amor cortês que foi introduzida nas lendas. Ele tentou puxar mais para a fraternidade dos cavaleiros. E apesar dele ser um romance de cavalaria, ele tem muito cara de documento histórico, acho que pela idade mesmo. Ele é considerado um dos primeiros grandes romances em prosa da língua inglesa. Grande eu acho que de comprido mesmo, não de que, né, enfim. Mas até hoje a Morte de Arthur é um dos textos mais consagrados de toda a ficção que permeia a coisa toda. Essa edição aqui, na verdade, tem 3 volumes, tá? É que eu tenho só um mesmo. Foi publicado pela Tote Editora, que eu acho que já nem existe mais. Mas eu acho que de todos os textos é um dos mais difíceis de achar também. Saltamos pra 1903, que é quando o Howard Pyle publica aqui Rei Arthur e os Cavaleiros, a Tábula Redonda. É também um dos textos icônicos, porque eu acho que é um dos mais antigos, e conta a história de Arthur e seus cavaleiros e todo mundo que, né, vivia ali em torno da tábua. Eu acho que até hoje, depois de uma outra série que eu vou mostrar daqui a pouco, é uma das que mais influenciam a cultura pop em filmes e séries de Rei Arthur. Foi essa história do Howard Pyle que começou a popularizar a lenda também aqui em terras americanas. O que ele faz é muito parecido com o que o Thomas Malory fez, mas aqui ele tenta tapar uns buracos e dar uma linearidade maior aos acontecimentos da trama. Então lá a gente tinha algumas crônicas que não faziam muito sentido estar próximas, ou acontecimentos que faltou sentido. O Howard Pyle tenta fazer isso, ele pega todas as lendas, organiza elas também cronologicamente, e aí ele vai tapando os buracos e dando uma linearidade, tentando tirar todas as incongruências anteriores. E é curioso porque o Howard, na verdade, era um ilustrador, e um grande ilustrador americano. Ele foi ilustrador do Mark Twain, do Stevenson, e ele tem umas ilustrações bem características. Ele também ilustrou o próprio volume do Rei Arthur, e também tem um livro publicado sobre o Robin Hood. Essa edição que a gente tem aqui no Clássicos A, na
verdade, é o primeiro livro, uma série de 4 que ele escreveu sobre o Rei Arthur, sendo o segundo livro a história da Liga dos Cavaleiros da Távola Redonda, o terceiro livro a história de Sir Lancelot e seus companheiros, e o quarto livro a história do Graal e a morte de Arthur. Ele termina de escrever esses livros em 910 e morre logo em seguida também. A parte triste é que a Zara não tem planos de publicar esses outros livros que o Howard acabou escrevendo. Mas essa edição, como eu disse, tem uma apresentação muito legal e tem uma série de comentários que, pra quem gosta e quer conhecer a fundo a lenda, de repente vale a pena. A edição Pocket não tem a apresentação, tá? É só o texto mesmo. E agora a gente chega na história que eu acredito que foi uma das mais importantes pra cultura pop, que é o único eterno rei do T.H. White. Graças a essa série de livros aqui, foi feito pela Disney o Espada é a Lei, que é um filme que apresentou o Rei Arthur para a maioria das pessoas. Aqui a gente tem um Arthur ainda criança, a gente acompanha a educação dele e, né, de tudo que acontece ali, do seu nascimento e até o fim. Essa série vai ser mais focada na formação do próprio Arthur e na educação dele pelo Merlin. O T.H. White também deixou bem forte a coisa toda da justiça e do poder, forçando os valores ali de cavalaria, mas uma coisa engraçada é que esse livro se passa no século XIV, enquanto o Arthur teria vivido entre os séculos 5 e 6. Todos os livros normalmente se passam nessa época, mas o T.H. White acabou puxando um pouquinho pro futuro ali. O título da série também é uma referência ao livro do Malory. Na lápide do Rei Arthur, segundo Malory, estaria escrito Here lies Arthur, King once king to be. A tradução acho que pode ser até um pouco, né, questionada aí, mas eu acho que o único eterno rei já ficou tão característico que mudar agora não tem mais graça. Mas isso também remete um pouco a uma parte da lenda que um dia, quando a Bretanha estiver em dificuldade, o Rei Arthur vai voltar para salvar todo mundo. Veremos, ou não. Enfim, os anos 70 tem uma característica ali de, né, magias e coisas mais esotéricas. E aí a gente teve duas séries bem legais e bem importantes. Uma delas, que é um pouco mais desconhecida, é a trilogia de Merlin, da Mary Stuart, que não é a Rainha da Escócia, pelo amor de Deus, é outra Mary Stuart. São 3 livros, que na verdade falta aqui o terceiro, que é o Último Encantamento. Mas mesmo assim, depois ela mudou de ideia e escreveu mais 2, então viraram 5 livros. Essa série é contada pelo Merlin, na verdade, então aqui, diferente de vários livros, a gente tem o Arthur e sabe sobre a história dele, mas a gente acompanha o Merlin desde pequeno, então a gente acompanha quem é a família dele, o que aconteceu, quem é esse cara, e é um dos personagens mais carismáticos, eu acho. O Merlin é sempre uma figura tão interessante em todos os livros do Arthur que não dá pra deixar passar, né? E aí, falando de Merlin, existe esse livrinho aqui, ó, que é a história do Mago Merlin, que é de Dorothea e Friedrich Schlegel. Sei lá, provavelmente não é assim. Os autores viveram no final do século XVIII, começo do século XIX, e aí eles apresentaram esse texto como sendo original, mas eu também não sei até onde essa história é verdade. E depois foi identificado que ele é baseado nos textos do Robert Boron, que é também um autor de livros clássicos arturianos, muito antigos, manuscritos e tudo mais. Esse livrinho aqui vai contar a história do Merlin, como ele nasceu, quem ele era, e aí diz, né, que ele é filho do diabo. No comecinho dessa história aqui, a gente tem um diabo muito insatisfeito, porque Jesus, filho de Deus, veio à Terra e ele não mandou ninguém pra cá. Então ele também quer mandar um filho dele pra Terra. E é isso que o filho é Merlin. A história é toda entremeada, muito simbolismo, é uma coisa muito louca, mas eu acho curioso porque a história do Merlin mesmo nunca é contada. A gente começa a entender por que ele é uma figura tão doida. Nesse livro a gente tem uma história de que ele, quando criança ainda, acaba de nascer, já começa a falar pra defender a mãe que tá sendo acusada ali. E aí os anos 70 também trouxe pra gente essa coisa sensacional chamada As Brumas de Avalon. Em 79 é publicado esse livrinho maravilhoso, né, na verdade essa série de 4 livros, da Marion Zimmer Bradley. O que acontece aqui? A Marion Zimmer Bradley tira o foco todo de romance de cavalaria, homens e suas espadas e coisas do gênero, e traz uma mulher narrando toda a história do Rei Arthur. Quem narra é Morgana, que é a irmã do rei, né? Arthur, que vira rei, enfim. Então, logo criança, assim, depois do Arthur nascer, ela é levada pra Avalon pra ser educada. A gente acompanha toda essa formação dela em Avalon. Então tem toda essa coisa de misticismo, essa carga de, né, magia que é sensacional. Eles apresentam ali um pouco do druidismo e os conflitos também com católicos, né, que isso tá em todos os livros praticamente. E é muito engraçado porque é impossível você terminar o livro e não tá meio numa vibe Wicca, assim. Essa foi a história que apresentou o Rei Arthur pra mim e até hoje é uma das minhas preferidas. Falando em preferida, a próxima é a preferida mais recente. São as Crônicas de Arthur do Cornwell. Gente, que livro!
Se você não gosta muito de magia e acha que Brumas de Avalon não é pro seu gosto, comece por essa então, vai. Depois de toda essa viagem da lenda arturiana pela fantasia, místicos, mágicos e coisas malucas, o Cornwell vai fazer o inverso. Ele vai trazer a história do Rei Arthur de novo com um pé na realidade. Então ele pega todos os fatos históricos compilados e que os arqueólogos conseguiram coletar através dos tempos, organiza isso numa linha do tempo, cria uma história ficcional em cima disso, mas com base também nas histórias clássicas de Arthur. Então, ao mesmo tempo que ela tem um pé mais na realidade, no fundo histórico, ela não foge tanto assim da lenda que você já conhece. Eu achei que quando eu comecei a ler, eu ia brigar muito com isso, e não, foi super legal, suave e sutil. A única coisa que eu tive assim foi que o Cornwell, ele é tão real, mas tão real, até nos detalhes sórdidos e nojentos. Eu não sei quantas vezes as pessoas cuspiram contra o mal ali, numa fogueira, no chão, em qualquer lugar. É surreal. Toda a história aqui é narrada pelo Dervel. Ele é um escudeiro do Arthur, que acaba virando um senhor da guerra, um amigo, e enfim, a vida deles acaba ali sempre lado a lado, entrelaçadas, e então ele acompanhou muito de tudo. Uma coisa curiosa também, e que, enfim, deixa com que o narrador não seja tão confiável, ele narra tudo da memória. A gente tem ele ali num local, ele está narrando a história do Rei Arthur para uma rainha que gosta das lendas e quer saber a verdade, e ela vai lá, de vez em quando, ouvir tudo o que ele tem pra dizer. Ele escreve nos pergaminhos que são levados depois para que um escriba passe a limpo e registre formalmente, né, as lendas. A gente tem também muito da herança romana. O Cornwell mostra bastante isso nos lugares por onde passam ali as forças de batalha, os exércitos. E também tem bastante conflito entre catolicismo e druidismo. O que eu tenho que dizer também é o seguinte: de todos os livros de Arthur que eu já li na minha vida, esse tem o melhor Merlin, de verdade. É o mais louco, o mais insano e o mais sensacional. O Rei do Inverno, que é o primeiro livro da série, foi publicado em 95. E aí em 99 a gente tem essas revistinhas aqui, que é Arthur, uma epopeia celta. E aí a gente tem vários personagens em cada volume. O primeiro é Merlin, o louco. O segundo é Arthur, o combatente. O terceiro é Galwec May, o herói. Tristão e Isolda, pulei um. Clont e Owen. Geraint e Enid e Predur, o ingênuo. Curioso que aqui no Brasil foram lançados só esses 7 volumes e lá fora são 9. Por último, mas não menos importante, a gente tem Queda de Arthur, do Tolkien. Esse livro, na verdade, é um poema, não foi acabado. Ele estava reescrevendo a história em forma de poema épico aliterativo, que é uma forma de rima que é muito doida. Eu não sei nem explicar direito. Mas pra vocês terem uma ideia, é a métrica usada para escrever Beowulf. Aqui até a página 85 a gente tem os versos do poema, bilíngue inclusive. E depois disso a gente tem textos de apoio sobre a composição e, enfim, uma série de coisas que levaram Tolkien a escrever. A gente vai ter o poema na tradição arturiana, o poema não escrito e a relação com o Silmarillion, a evolução do poema e, por último, um apêndice da poesia em inglês antigo. Coisas de Tolkien, né, gente? É muito louco e, enfim. Supõe-se que ele não terminou de escrever a história do Arthur aqui porque ele acabou priorizando alguma outra coisa, porque ele tava sempre escrevendo alguma coisa. Mas as páginas escritas desse poema ficou lá naquele baú mágico que ele deixou pra trás, e o filho dele, o Christopher Tolkien, acaba sempre compilando tudo e publicando os livros. Enfim, esse é todo o meu universo arturiano aqui. Eu vou deixar aqui alguns textos interessantes na descrição para que vocês acessem se tiver mais curiosidade. A gente vai trocando umas ideias aí no comentário, ok? Ok, então por hoje é isso, tchau.